Quando eu fui jovem, não tinha essa facilidade que as redes sociais dão hoje de você surfar as oportunidades dentro de plataformas que você mesmo cria, né? Só havia uma maneira de eu poder fazer as coisas que eu tinha vontade, era pagando para ver. Então eu acabei formando um perfil multifacetado, porque quando eu tinha 17 até os meus 31 anos de idade, os trabalhos vinham nessa linha, assim, você quer fazer isso? Putz, será que eu quero? Só tem uma maneira de saber se eu posso fazer bem ou não, entrando, me jogando de cabeça. Porque eu não tinha esses comparativos, entrar no Google e ver o número de pessoas que reclamam desse tipo de experiência, ou comparar com outras pessoas, conversar, conectar com gente que quebrou a cara fazendo a mesma coisa que você. Os anos 90 foram muito legais nesse sentido, porque era assim, cara, você quer fazer, então vem e faz. E se não der certo, você sai e começa outro. E nisso eu peguei um trampo de produção executiva, daqui a pouco eu fui fazer ator, eu fui trabalhar como assistente de produção em TV, fui fazer produção de circo, porque eu tinha boleto para pagar e tinham essas oportunidades, e não dava muito para fazer uma triagem das oportunidades. E depois eu entendi que isso formou em mim um perfil de cara multifacetado que, por um lado, é bom, porque me rende uma apresentação como a que você fez, e por outro lado é difícil, assim, porque como eu sou muita coisa, talvez as pessoas não vejam uma coisa específica que eu possa fazer e que supra a necessidade que esse possível contratante teria comigo. Um exemplo disso é que não me chamam para fazer novela, não me chamam para fazer televisão como ator, assim, porque um produtor de elenco fala assim, mas ele faz também? Não, tá aqui que ele fez. Ele já fez alguma coisa, mas ele tá posicionado como palestrante. Não, mas até um ano passado ele não tinha lançado um disco de música. Então vai dando um nó na cabeça desses caras e eles acabam chamando alguém mais específico. E na sua não dá? Só não dá porque eu continuo... Você faz terapia. Eu faço terapia e eu continuo criando oportunidades. Se o mercado não lembrar de me ligar, e volta e meia ele esquece mesmo, tá? Eu vou sair no mercado dizendo assim, tem uma palestra, pessoal, ó, tem aqui agora um show novo, ó, tô lançando esse produto pro corporativo. Eu já desisti de fazer o telefone tocar. De esperar o telefone tocar, exatamente. Houve uma época que eu achava que o justo seria um cara com a minha trajetória desfrutar da tão falada meritocracia, né? Mas eu entendi que não, assim, o meu perfil ajuda o contratante possível a ser confundido, né? A ficar confuso em relação à aposta que faria em mim. Então eu tenho que produzir os meus conteúdos. E aí eu fico multifacetado, o que me dá uma gama de possibilidades novas, assim. É bom e é ruim, sendo bem honesto. E aí quando você fala de atitude, quando você começou que é um tema principal que você está trabalhando hoje, isso, para você ter atitude, eu sou um cara que não tem muita atitude, para ser muito sincero contigo, Rafa, mas vem um pouco da minha autoconfiança que é muito abalada. Você tem que ter autoconfiança, você tem que confiar em si para chegar e propor um trampo, para propor uma parceria. Você conseguiu, apesar de ser um generalista, constituir uma autoconfiança suficiente para chegar? Ou é o boleto que está queimando aqui atrás e que você precisa... E esse é o grande motivador. Porque eu também acho que propósito... só é válido quando você já está com o boleto pago. Esse papo de propósito, às vezes eu acho... propósito é a bola da vez no corporativo, né? Propósito é uma palavra muito poderosa e os picaretas vão dizer que o propósito é que vai reger a vida inteira, né? Eu continuo achando que o propósito é muito importante, mas eu ainda sou partidário da água que bate na bunda, que eu entendo como boletos a pagar. E eu acabo tendo muita segurança hoje para fazer as coisas porque eu bati muito de frente, eu quebrei muito a cara, mas eu tive o privilégio, e eu acho que isso foi uma sorte maravilhosa, de fazer o CQC. O CQC era um programa que incentivava a gente a conseguir as coisas e fazer as coisas mesmo sem acreditar, mesmo sem conseguir confiar no próprio taco. Não tinha essa história de ligar pro meu chefe dizendo assim, eu não vou conseguir, ou eu não consigo entrar no evento, eu não tenho credencial, ou eu não tenho o que perguntar, fulano não quer dizer. Os argentinos que trabalhavam com a gente, eles eram muito objetivos, assim, foda-se, faz, entrega e não me enche o saco, eu não vou mais te atender. Então não tinha essa história de não vai rolar. E 6 anos fazendo um programa que toda semana tinha que entregar conteúdo e toda hora você tinha que se superar, acabou injetando em mim uma confiança muito genuína, assim. Eu realmente hoje sou um cara muito seguro, mas muito seguro do que eu quero. E eu entendo que a segurança é a condição sine qua non para se ter atitude.
E na palestra que eu falo de atitude transformadora e no livro também, eu dou dicas de como que essas pessoas do nosso cotidiano, das empresas, as pessoas de todos os entornos, conseguem passar a ter segurança. Porque segurança é uma coisa que você consegue adquirir. Como? Cara, terapia de choque você pode fazer palhaço, por exemplo. Se você faz palhaço... Cantar em karaokê pra mim é um pesadelo na Terra. Não, mas eu tô falando de terapia de choque. Se você quiser fazer um curso de palhaço para poder aprender a quebrar o ego, olhar no olho, não ter medo do ridículo, dá pra fazer tipo com o Márcio Balas, que dá aula de clown para executivo de multinacional. Teatro já é um meio termo dessa terapia de choque, porque você vai aprender a olhar no olho, a não desviar o olhar, a conversar, a ter inflexão, a ter tônus. Mas tem coisas do dia a dia que são muito simples e que eu falo na palestra, assim. Você se obrigar a levantar um pouquinho o seu eixo e ter um pouquinho mais de tônus quando você está falando com as pessoas, né? Não que Facundo, você é um case para mim nesse sentido, você é um cara cheio de segurança. A mesma coisa, apertar firme a mão da pessoa, elevar meio tom acima o tom da voz, assim, não o tom da voz, mas o modo de falar. Eu sou mais grave, mas para falar em palestra, em show, eu tenho uma coisinha aqui de jogar um tiquinho meio Rodrigo Faro. Rodrigo Faro faz TV assim. E ele fala mais ou menos como eu. Eu não sabia desse truque, não conhecia. Não, tem um monte deles, assim. Visualizar uma luz em torno de você, incutir a autoestima. E aí, obviamente, terapia, mantra. Mantra é uma coisa fundamental, cara. Quando eu era completamente inseguro, e eu fui por um tempo, minha avó me ensinou um mantra que era: eu sou um centro de paz, de energia e amor. E eu repeti isso tantas vezes pra mim, mesmo quando eu não me sentia nada disso, que em algum momento eu passei a acreditar que eu sou mesmo um centro de paz, de energia e amor, mesmo quando o meu entorno não conta a mesma coisa pra mim, sabe? Eu realmente me sinto, não é que eu me acho foda, mas eu me sinto seguro pra performar o que é que eu tiver que fazer. Seja em média, grande ou pequeníssima escala, assim. Sempre tem essa segurança, sabe? E isso se adquire, não é tão difícil. E é engraçado porque hoje em dia, quando você vai ser empreendedor ou quando você vai montar um negócio, você tem que ter muita confiança em si. Porque é muita barreira do lado externo, né? Você vai ter que contar uma história, você vai ter que você vai encontrar centenas, se não milhares de tarefas que vão criar algum grau de fricção ou de dificuldade para você realizar aquela tua visão. E se você não confia naquilo que você está fazendo, inclusive é uma coisa que eu ouço direto de investidores externos, eles não investem no negócio, eles investem no empreendedor. Uhum. E para isso você tem que transmitir a confiança de que você está fazendo a coisa certa. Claro. Isso é tudo que você está me contando, são coisas que eu nunca tinha parado para pensar assim, porque realmente, muitas vezes eu tenho uma coisa da confiança, mas tem um limite muito estreito também de você estar de Lulu, né? De você estar achando que você é a última bolacha do pacote, que você tem uma coisa foda e que você não consegue enxergar que não, que você é medíocre. Nenhuma pessoa que é medíocre se acha uma pessoa medíocre. Nenhuma pessoa que é chata se acha uma pessoa chata ou maldosa. Elas criam justificativas internas para justificarem os seus atributos negativos, o seu dano ao exterior, o seu dano ao mundo. Então tem essa coisa, tudo bem, eu sou muito seguro, mas uma certa insegurança também te mantém aterrado, né? É que, veja, o que eu digo sobre segurança, que é condição fundamental para se ter atitude, está dentro de um contexto do como fazer algo que você previamente arquitetou. Não adianta nada eu ser o cara mais seguro do mundo e ter as melhores atitudes em cima de produtos que são ruins, né? Então você, como empresário, para você fazer o que você faz, para você ter as casas que você tem, você fez pesquisa de mercado, você acompanhou o seu público, você trabalhou duro. Agora você vai e bota uma autoridade, uma segurança e uma atitude em torno de coisas que você pesquisou previamente e sabe que são boas. O melhor exemplo disso para mim são esses vídeos que viralizam direto de Shark Tanks, em que as pessoas chegam lá cheias de si, o meu produto é massa, não sei o que, olha que foda. E os Shark Tanks mostram para essas pessoas que não são. Elas estão lá cheias de iniciativa, com toda uma segurança, não hesitam, não gaguejam, falam com toda uma pompa, são comoventes e cativantes, mas os produtos são ruins. E por isso são rejeitados, não tem investimento nenhum. Viralizou recentemente agora, de uma mulher cheia de si que vai lá e todo mundo fala que não, esse produto não é legal, né? Você está sendo extremista com a venda do seu produto, enfim, não pensou no mercado como um todo. Então não adianta nada
você ter toda a segurança e ter toda a iniciativa se o produto que você faz não for bom. Isso vale para todo mundo, assim. Esse é um trabalho que vem antes. Você estrutura tudo, depois... Ok, deixa eu contar isso para a sociedade. Peraí, eu gaguejo. Vamos lá, tá, ok. Gostam, as pessoas confiam em mim, estão me dando um voto de confiança. Então agora elas estão esperando eu agir. Pá, aí vem a tal da atitude. Qual?